Pois bem, gente, direto aqui do estúdio VCD, com direção de imagens de Ayrton Fonseca, direção geral de Eduardo Sandim, apresentação Jean William. Começa agora o Páginas da Vida com oferecimento de Circuito Pneus. Lembrando que esse programa você pode acompanhar através da Ecológica FM, através também do YouTube Páginas da Vida São João del Rei. Dá um like, curta, compartilhe, porque aqui tem história do nosso povo. E a história de hoje nós vamos contar da missionária Edna e também do pastor Leimark. Mas antes da gente chegar no pastor e também na missionária, a gente vai falar um pouquinho de cada um, do antes de ser missionário, do antes de ser pastor. E a primeira palavra é dela, Edna Regina da Silva. Muito boa tarde. Boa tarde, Jean. Boa tarde, né, os nossos telespectadores aí, os nossos ouvintes, né? Ouvintes, pessoal da internet, né? A internet, né, que hoje é tudo, né? Eu queria contar um pedacinho da minha história, da minha experiência de vida, né? Que passei pelo deserto, né? Mas sempre tive paciência, sou mulher de muita fé, acreditei no futuro. Então, para quem me conhece, eu nasci ali no bairro do Senhor dos Montes, né, 1969, estudei na escola Idali, na Horta Galvão, né, depois, né, logo comecei muito cedo o namoro, meu namoro foi muito cedo. Aí dizer que a minha história já começa cedo é porque realmente é bem tudo muito cedo, né? Muito cedo. Me conte um pouquinho dos seus pais. Meu pai, eu sou filha da lavadeira Nilza Alves dos Santos, todo mundo conhece carinhosamente até hoje como Dona Nilza, lá do Senhor dos Montes. Vim de uma família muito pobre, né? Lutamos muito, começamos tudo muito cedo, tudo foi muito cedo, né? Começamos a trabalhar nas fábricas de tecido. Sou de uma família de 5 irmãs, né? Tinha o meu pai falecido já, que Deus o tenha, mas bebia muito, então uma infância sofrida. Turbulenta. Turbulenta. Aí começamos todo mundo, 9 anos, 10 anos já trabalhando para ajudar a minha mãe. E a infância muito turbulenta, então já passando por namoro, né? Aqui, você ajudou também sua mãe a lavar roupa? Muito, muito. Quem conhece, né, minha mãe, Dona Nilza, e conhece a gente também, eu, minhas irmãs, Rosimeire, Elizabeth, no Ribeirão, né, muito conhecido na cidade. A minha mãe lavava 24 trouxas de roupa. E eu e minha irmã, essas duas irmãs, Elizabeth e Rosimeire, a gente vinha para o centro da cidade e a minha mãe ficava no Ribeirão. Então a gente descia e juntava as roupas, não conseguíamos levar mais de 5 trouxas de cada vez. Aí pegava 5, ia no Ribeirão, levava as trouxas, voltava, aí do Ribeirão para minha casa já subia, que as roupas que a minha mãe já tinha lavado, e voltava no centro de novo. Naquele tempo não tinha ônibus, então a gente subia pelo Morro do Senhor dos Montes, mercado municipal, e com as trouxas na cabeça, né? É Deus mesmo que abençoou que a gente cresceu, porque não era nem para crescer. Mas é bom, ficou forte. Ficamos também, forte, né? Graças a Deus. Então muitos que vão ver, né, vão assistir, vão lembrar que eu sou filha da Dona Nilza, do Senhor dos Montes, famosa lavadeira, né? Então todo mundo me conhece também, porque eu também fui lavadeira, ajudei muito a minha mãe, então lavava, às vezes ela me deixava na casa dos outros, para ir lavando as roupas pequenas e ela levava as grandes para o Ribeirão. Então dessa infância, né, eu quero falar desse, assim, era muito feliz, tempo feliz, sofria muito. Deixa eu te falar, você ouvia muito aquela música Lava roupa todo dia. Vou falar a verdade, tinha uma raiva dessa. E agonia. Eu já nem podia mais ouvir essa música. Por que você tinha raiva? Mas de verdade. De verdade, né? Porque ali ele estava só floreando, né? Não, ali não era só música, não era verdade. A gente lavava a roupa, não tinha tempo, ela lavava a roupa todo dia, era uma agonia. De verdade, porque a gente lavava, porque às vezes tem o tempo, hoje nós temos tempo para lavar roupa.
E naquele tempo não, nós vivíamos lavando roupa. Vivia para lavar roupa? Para lavar roupa. Era diferente disso. Minha mãe ia para o Ribeirão 7 horas da manhã e só voltava às 5 horas da tarde. Ela ficava lá lavando e a gente transportando. Tanto levando a suja, trazendo para secar limpo. Porque minha mãe tinha uma coisa, ela não aceitava secar roupa no Ribeirão. No Ribeirão era só para lavar, secar, secava na minha casa. Minha avó, né, falecida também, Dona Rita, era lavadeira também. Então subia para minha avó Rita pôr para secar. Aí tinha aqueles varal, era bonito, era muito varal. Depois a gente vai descobrir aqui como que essa lavadeira se tornou uma missionária. Vamos buscar agora um pouquinho da história do outro nosso entrevistado de hoje, que faz parte, porque aqui, gente, são duas vidas. Você está tendo a vida do Leimar, que está tendo também a vida da Égila, e depois as duas vidas juntas, né, compartilhadas, que esse casal fantástico que está hoje dando as suas experiências de vida aqui para você. Leimar, que você é natural de São João del Rei? Sou natural de São João del Rei, né? Nasci em São João del Rei, morei na rua Severo Caraza, no bairro Senhor dos Montes, né? E também tive uma infância conturbada, né? Uma infância com a família, que a minha mãe e meu pai, eles eram alcoólatras, bebiam muito, né? Tinham fartura, né? Ao contrário da minha esposa, tinha fartura, mas tinha uma vida assim, era conturbada, eles bebiam, eles discutiam muito, eles brigavam, né? Não deixava faltar nada, eu tinha de tudo dentro de casa, mas... Sentiu muito com essa bebida do seu pai? Senti muito, né? Foi como se fosse assim, um trauma na minha vida. A sua mãe bebia também? A minha mãe bebia, meu pai bebia, né? Meu pai chama Raimundo José da Silva, né? Parente do Zotti, a minha mãe é Mercedes Batista de Oliveira. Então chegou a um ponto que eu tive que morar com a minha avó. Porque aí eles entraram em muita desconcordância, em muita briga, e eles chegaram a separar, e eu tive que morar com a minha avó. Morei com a minha avó até os 15 anos de idade, né? Você era filho único? Sou filho único. Filho único. Sou filho único. Então você ouvia aquela música? Sou filho único, tenho minha casa pra olhar. Aqui tem música também, não é mesmo? Olha só. Mas todo desafio tem música. Em breve eu vou estar participando aí de algum festival da canção. Vocês acham que eu tenho chance? Tem Vamos tentar. Vamos tentar. É. Vamos tentar. Mas, dando sequência, essa questão de ser filho único e viver com o pai e com a mãe que tinham vício do alcoolismo, quais as sensações piores que você teve? Eu tinha uma sensação assim, de vergonha, né? Uma sensação de desprezo, que eu não tive um carinho assim, mais afetivo de pai, de mãe, mais uma atenção. Eu dava de tudo. Faltava um contato assim? Faltava um contato, né? Um amor, um carinho. Um abraço. Perguntar, né? Uma hora de... A gente não sentava numa mesa para almoçar juntos, a gente não tinha esse convívio, esse afeto entre a família, né? Isso tudo, acho que causou em mim assim, uma certa revolta, né? Que eu tive uma adolescência também com envolvimento de drogas. Aí isso te encaminhou para a droga? Isso me revoltou de uma certa forma, que eu não tinha assim, aquele afeto familiar, a gente não tinha aquela comunhão, né? E isso me levou a uns caminhos errados, eu entrei no mundo das drogas, né? Mais tarde na minha adolescência, juventude, eu me envolvi com álcool, né? E tive uma vida conturbada. Isso você acredita que tenha sido causado em função de você já ter esses tipos de exemplos em casa, isso? Eu imagino que sim, né? Hoje em dia eu olho por esse lado, que imagino que sim, que é uma batalha espiritual que a gente está vivendo, né? E isso acarretou, porque eu tinha essa revolta, então eu acho que eu achei na droga um refúgio, que eu estava ali, né, no auge da droga, a gente não está ligando para nada, está tudo no mundo da lua, né? Como se diz aí. E isso acho que acarretou muito, muito, porque eu não tive uma estrutura familiar, digamos assim. Eu não tinha assim, uma compreensão, às vezes eu chegava, eles estavam bêbados, eu saía e voltava, eles estavam bêbados. Então, aquilo eu tinha
eu estava num mundo que eu não queria. Né? Eu não queria aquilo para mim. Eu via outras Você famílias. lutava contra isso? Eu lutava. Mas não tinha forças para fazer. Mas eu não tinha força, eu também não tinha entendimento, então a gente não tinha compreensão. Né? A família não era unida. Era tudo à base de bebida. Já amanhecia o dia, às 9 horas. Ela estava sempre anestesiada, nunca estava de uma maneira sóbria, Não, né? nunca estava de uma maneira sóbria. Porque às vezes sóbria é difícil viver. Anestesiado, então, muito mais complicado. Muito mais complicado. E ela era uma mulher muito nervosa, né? Uma mulher agitada, né? Muito boa pessoa, né? Não é porque minha mãe, que eu vou desprezar não, mas era muito boa pessoa, não me deixava faltar nada, como eu estou dizendo, mas só que às vezes o carinho, o afeto, que às vezes era o principal, eu não tinha. Você falou que entrou no mundo das drogas, do álcool, e como é que você financiava isso? Como é que você conseguia consumir isso? Eu entrei no mundo das drogas, eu comecei aos 12 anos. Né? Aos 12 anos eu conheci a maconha. E eu tinha um primo que vendia na época, né? Então a gente... Te dava crédito? Eu pegava um certo tanto de droga com ele, vendia e tirava aquele tanto para me usar. Né? E ali eu comecei a me aprofundar. Eu vendia, eu usava... Então você foi aviãozinho, né? Eu... Famoso aviãozinho. Eu era praticamente, né, assim, um traficante. Eu pegava certa quantidade com ele para vender e tirava o dinheiro dele e o restante que sobrava era meu. Era para você consumir, né? Aí eu consumia, vendia, trocava às vezes em algumas coisas, adquiria mercadorias, né? E era uma vida muito... Você chegou a tirar coisa dentro de casa para poder vender, para sustentar o vício da sua droga, do seu álcool? Não, a minha vida aprofundou, né, foi de uma certa idade quando eu conheci o crack, mas isso já foi bem para cá. Bem para cá. Bem já antes, que aos 15 anos eu conheci a cocaína, né, comecei a cheirar também. E que efeitos a cocaína causa na pessoa? A cocaína, ela causa uma certa alucinação e um certo sentimento de poder, né, de autoridade. Você acha que você é o tal, né? Que você está por cima. Acha que você é um Deus, né? Você acha que você é o controlador de tudo, você que sabe as emoções, né? É você que comanda. É como se fosse assim, se fosse um general do negócio, né? Você acha que eu sei que sabe, tudo é do seu jeito, é assim que funciona. E dava aquele auge de superioridade, né? Depois que acontece, você chega à normalidade e vê, por exemplo, as tranqueiras que você fez, como é que se sente depois? Quando passa o efeito, né, vem assim como se fosse uma ressaca, um mal-estar, às vezes dava-se um auge de arrependimento, mas não era aquele arrependimento profundo devido ao andamento da minha família, né, devido ao ambiente em que eu vivia e as companhias que eu andava. Então, eu já dormia praticamente, né, drogado. Eu acordava pela manhã, antes de tomar o meu café, eu já ia para o fundo da minha horta, eu já fumava. Então eu estava em função daquilo, eu já pegava para vender, já tinha pessoas me esperando para comprar, pessoas me esperando para usar comigo. Então eu já não tinha mais assim aquele tempo, aquele espaço de tempo para ter como eles se diz assim, um arrependimento, né, uma depressão, um sentimento de culpa de ter usado no outro dia. Não, eu já estava viciado, né? Eu já estava em função da droga, em função do crime, em função né, como diz, da malandragem. Então eu me envolvi profundamente. Né, no mundo das drogas e cheguei a sair do estado para buscar, né, droga em Petrolina. Atravessei 3 estrados. Petrolina é Pernambuco? Pernambuco. E você aprendeu a falar daquele jeito deles lá, cantado ou não? Eu tive um convívio com os nordestinos, né? No mundo do crime é uma geração muito má, muito violenta, né? Mata a troco de nada. A lá Lampião. Muito. Inclusive eu fui em Petrolina, conheço Belém de São Francisco, Orocó, Cabrobó, Serra da Santa,
onde tem a plantação da maconha, onde tem a plantação, é roça. Você entra num lugar que você vê muito pé de maconha, perder de vista, inclusive como fosse um cafezal. E ninguém descobre, só o pessoal que está no meio, que tem conhecimento disso, ou, por exemplo, a justiça fecha os olhos? A justiça vê aquilo, mas no estado do Pernambuco é os controladores, né? Eles não controlam. É terra de coronéis? É, a fazenda de dano, é guerra, né? Guerra para tomar a terra um do outro, para tomar a plantação de maconha. Então, tem grupos rivais, né? Então, no sertão do Pernambuco, ainda é aquela época ainda do, como você disse aí, do Lampião, né? Aquela turma que anda tudo armado e troca tiro, e polícia não dá conta. E como com o Mineirinho de São João del Rei chega num lugar tão violento desse sem ter a mesma violência? Pelo que você me colocou, a violência que você tinha era com o seu vício, não era fisicamente falando, ou existia? Eu tive uma violência, né, assim, com o vício, e eu também comecei a andar armado, né, na época, e na época dessa trajetória terrível da minha vida, foi uma fase terrível, uma fase que eu não desejo para ninguém. Eu cometi também um homicídio, né? Que eu andava armado, andei dando tiros nos outros. Isso você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tinha um homicídio no Senhor dos Montes, eu tinha, se eu não me lembro, na fase de uns 22 a 23 anos. E isso, o que aconteceu com você? Você foi preso? Isso acarretou isso aí, na época aí eu fugi, eu fui para São Paulo, fiquei em São Paulo um certo tempo, e a polícia não procurava, né, um documento normal, consegui ter emprego fechado, na época trabalhei, mas só que eu tinha raízes aqui em São João, eu tinha que voltar. Então, uma certa vez eu entrei em contato com um advogado e queria me apresentar para resolver essa situação, porque onde eu estava em São Paulo também eu passei muita necessidade, passei fome no lugar onde eu estava, trabalhava, passei fome que, devido ao vício, né? Tudo que eu ganhava era por vício e bebida. Morei numa favela muito perigosa, né? É Deus que me protegeu, porque lá matava muita gente quase todo dia, e eu entrava na favela 2, 3 da madrugada, saía do serviço às vezes 7 da noite, 6 da noite, às 18 da noite, e ficava para os bar bebendo, os colegas, e quando eu assustava era 2, 3 da madrugada, eu entrava na favela, né? Porque a gente estava naquele auge, a pessoa quando está perdida, está nesse auge, não tem medo, não é medo, não tem precaução, né? Não tem uma precaução da vida. Então, eu fiquei muito tempo lá, 2 anos e 8 meses em São Paulo, foragido, e aí eu resolvi voltar, me apresentei, e combinei com o advogado que ele concordou com o juiz, entrou em concordância. Eu apresentei numa segunda-feira e fui para a cadeia pública do Mambembe e fiquei até na sexta-feira. Sexta-feira foi o meu julgamento e, devido às coisas que tinha na minha vida e tudo, eu fui absolvido, né? Você conseguiu ser absolvido? Eu fui absolvido desse homicídio, porque o rapaz também tinha uma vida bem mais conturbada, eu era primário, esses atributos que tem na justiça, né? Então eu tive uma vida assim, transtornada. Esse período que você teve dentro da cadeia foi pior ou melhor do que você viveu nesse período que você estava na favela em São Paulo e nesse período que você estava aqui se drogando na cidade, esse período que você viveu em Pernambuco? Esse tempo que eu cometi esse ato, que eu fiquei essa semana preso na cadeia. Isso aí foi... Não deu tempo, né? Que foi na segunda-feira até sexta-feira. Então a gente ficava numa cela separada, que ainda ia ter julgamento, ia ter aquele procedimento todo. Não era como é hoje, da justiça. Não era como é hoje. A coisa era bem mais tranquila. Agora, quando eu fui em Pernambuco buscar essa droga, que eu voltei, na hora de nós voltarmos de Petrolina para atravessar para Juazeiro da Bahia, que lá é uma ponte pequena, né? Um estado do outro, né? Então, a gente teve uma fatalidade que a gente fomos presos. Estava eu e um outro rapaz. Aí eu fui preso em Petrolina, né? Nós fomos presos com uma certa quantidade de maconha muito grande. E dali eu fui para Barreto Campeiro, Ilha de Itamaracá. Eu achei que eles iam transferir a gente para Minas e eles transferiram a gente para mais longe ainda.
porque já tínhamos antecedentes criminais e eles queriam que a gente assumisse umas coisas que a gente não tinha feito. E, enfim, aí eu fui para Barreto Campeiro. Em Barreto Campeiro eu fiquei dentro de uma penitenciária preso quase 7 anos. Quase 7 anos. Longe da família, longe de tudo, sem visita, sem ninguém. Passamos 2 meses de fome, até a família descobrir onde a gente estava, até a gente conseguir entrar em contato com a família, né? A gente entrou em contato com a família através de uma assistência social que se chamava a doutora Sônia, uma pessoa muito boa dentro do presídio, e com os evangélicos. Os evangélicos já falavam para mim que eu estava ali, era a determinação de Deus, que Deus que tinha me guardado, que já era para mim estar morto, e realmente já era para mim estar morto devido a tantas coisas que eu fiz, né? Guerra aqui em São João, com os outros bairros, aquela época da matança, andando armado, tiro nos outros, aquele negócio todo. Um transtorno, uma vida transtornada. Então eu fiquei ali preso, numa penitenciária com 2.800 homens, rebelião tinha praticamente quase direto. Até a última rebelião que teve, eles matou 7 numa quarta-feira depois da visita, e depois da visita no domingo eles matou os 47. Era guerra de pavilhão, era um inferno, eu achei que eu não saía de lá vivo, né? Então eu passei por isso tudo na minha vida, né? Tinha coronel dentro dessas prisões, dentro desses pavilhões? Tinha um coronel que vocês teriam que obedecer, ou você era um coronel? Não, dentro dos pavilhões tinha os comandos, né? Tinha os comandos. Os comandos que tomavam conta de cada pavilhão. Então ali você tinha as regras a ser cumpridas, né? Tinha as regras a ser cumpridas. Você tinha que participar do comando? É um presídio muito violento. Em cada pavilhão que você estava, se tivesse uma guerra com outro pavilhão, você tinha que entrar no meio. Você entrava, você morria. Você entrava, você morria. Você tinha que defender seu pavilhão. Independente se você tivesse colega, amigos do outro lado. Em outros pavilhões, eu estava separado do meu amigo. Ele estava no outro pavilhão, no pavilhão D e E, e nós estávamos no pavilhão B e C. Houve então, confronto. Houve um confronto desses 2 pavilhões, né? Pela disputa de droga, do tráfico lá dentro, pelos rapazes que estavam roubando dentro da penitenciária, roubando as visitas. Então houve essa guerra. E essa guerra foi determinada. A polícia determinou essa guerra. A polícia deixou acontecer, né? Porque eles deixam acontecer. Então, se você não estiver ali defendendo o seu pavilhão, você tem que pegar suas armas, as facas, facões, pau, pedaço de ferro, e tem que defender seu pavilhão. Se você não defender, você morre. E existe consumo de droga dentro do pavilhão também? Muito grande. Dentro das penitenciárias em geral hoje no Brasil, né? Lá também tinha muito. Lá entrava todo quanto lado. Lá tinha cocaína, tinha Rupinol, Artana, Inibex, tinha maconha, uísque, cerveja, cachaça, tinha tudo que você pensar. E lá de dentro, os coronéis desses comandos conseguiam organizar o crime aqui fora? Eles conseguiam organizar, eles comandavam, né? Eles comandavam do lado de fora, eram homens que tinham assim, contato, né? Tinha muita gente aos seus comandos, tinha muitos soldados, né? Como eles dizem, soldados do crime. Então, dava continuidade ao tráfico, à plantação, né? A terra deles. Às vezes eles iam presos, mas eles comandavam, que eles tinham contato, eles que organizavam tudo, que sabiam como é que fazia, como é que saía, como é que entrava. E gerenciava tudo de dentro dos presídios, através de cartas, de telefonemas, tinha telefones, eles tinham contato com tudo. Você conseguia contato com os outros aqui fora também? Aqui de São João e tudo, você conseguia se comunicar com eles também? Eu só consegui contato com a minha família através da assistência social e dos evangélicos, que ia lá fazer visita para quem não tinha visita. A gente que não tinha visita era separado, ia para um pavilhão separado, e ali os evangélicos, eu agradeço muito a eles, né, que hoje eu sou um deles, agradeço muito a eles, que eles fazem um trabalho muito bonito, que a sociedade às vezes alguns falam mal dos evangélicos, mas não sabem o trabalho que fazem, né? Igualzinho eles falam que a gente só vê as cachaças que toma, mas não vê os tombos que leva, né? Mas os evangélicos, eles são muito atenciosos, né? Então começaram a levar carta para colocar no correio para a minha família, eu começava a trazer as respostas. Então a gente entrou em contato e adquiriu muita coisa através dele, da assistência social, como eu disse, essa doutora Sônia, que eu nem sei se é viva até hoje, né? Mas uma pessoa muito boa, que ajudou muita gente lá dentro desse lugar. Então foi um lugar terrível, uma coisa, né? Terrível, terrível.
Edson, voltando um pouco, depois a gente vai voltar a falar, né, mais sobre esses assuntos. Vamos falar depois do trabalho que você desenvolve hoje sendo pastor e que o trabalho também que a missionária faz. Mas ainda vamos esquecer a missionária na frente, vamos esquecer o pastor na frente. Ainda, Edna, você também consumia droga para procurar se envolver com ele tão novinha, com 15 anos, não? Na verdade, né, nós começamos a namorar com 11 anos. Com 11 anos? Eu tinha 11 e ele 14. Então, mas não, eu não cheguei a... Uma vez eu experimentei, né, que eu quis experimentar o cigarro da maconha, mas foi para uma vez e para nunca mais. Porque eu passei mal, eu tossi muito, vomitei, então, para mim, aquilo era... E quem te deu esse cigarro foi ele? Foi ele. A gente estava quando saía junto, né? E ficava naquele auge ali, todo mundo. Aí todo mundo fumando, tava ele, os colegas dele. Aí tinha muito um companheiro dele, que era a namorada dele, era a minha melhor amiga. E ele era o melhor amigo dele. Então saíam os 4 sempre. E aí eles falando tanto na nossa cabeça, aí falaram, vamos experimentar. Aí tanto eu como ela também. Ela também passou mal, não quis saber. Então, falou, não, isso para nossa vida não tem. A gente tomava cerveja, né? E como você tomou ele da sua melhor amiga? Você teve... ele namorava outra... Não. Não, você já namorava com ele. Eu que entendi errado. Ele, e a minha melhor amiga namorava o melhor amigo dele. Ah, entendi. Então, nós saímos, nós 4, era onde estava né? Vou falar o nome dela aqui, que eu tenho certeza que ela vai gostar muito de estar ouvindo essa história, né? A Tiana e o Wellington. Eram uns amigos, assim, desde a infância, a Tiana, sabe? E continuam amigos até hoje? Continuamos, assim, um pouco distante, mas não perdeu a amizade. Que ela hoje não está mais com esse marido, não é outro marido dela, né? Por sinal também muito amigo, né? O Jeremias. Mas naquele tempo esse era o Wellington. Ela hoje é bem casada com outro, mas era assim, era a curtição, né, que a gente falava. Saía para curtir. Então eles iam para um lado para se drogar e eu e ela ficava esperando, tomando uma cervejinha. Mas graças a Deus, né, que a minha formação de família foi diferente da dele. Eu não precisei ir para esse lado, né? O meu lado, como diz, a dele faltou amor. E sobrou. A minha sobrou amor, né? Caráter, que é o que minha mãe pôs pra gente. Sofria, mas todo mundo era amado. Que, né, se fosse para passar fome, passava todo mundo. Vocês buscavam o melhor de vocês. O melhor. Sempre foi, né? Todo mundo. Tanto as minhas irmãs, que eu vim de uma família são 5 irmãs. Eu tenho 5 irmãs, então um total de 6. Foi só mulher, não tive irmão homem. Mas assim, a cidade inteira conhece. As minhas irmãs, somos todas trabalhadeiras com nome para zelar, para cuidar, né? É isso que a minha mãe ensinou pra gente. E como você se apaixonou por ele, com 11 anos começar a namorar com ele? Você já tinha ideia do que era ser namoro? Isso foi por acaso? Como é que aconteceu? Foi uma descoberta, né? Porque aos 11 anos eu estava na escola, ele estudava cá embaixo no patronato, uma antiga escola que tinha aqui. Então ele saiu da escola, então ele ia todo dia na porta da minha escola. Patronato hoje é a Universidade Federal, Setans. Isso. E eu estudava na Idalina, no Senhor dos Montes. Ele saía, ia para a porta da escola e ficava lá na porta. E eu ficava todo olhando, ele achava ele bonitinho. E eu falava assim, quando eu crescer, que eu ainda achava que eu ia crescer mais. Eu queria namorar com esse menino. A diferença de idade de vocês era grande? 3 anos. 3 anos. 3 anos. Eu com 11, ele com 14. Não chega a 3 anos, certo, não. Aí um dia, ele também ficava crente comigo. Então, aí ele ficava assim, ficava me olhando, e eu passava correndo perto dele. Aí um dia nós resolvemos, né? Foi muito engraçado, que ele falou assim comigo, vamos beijar? Eu falei, mas eu nunca beijei. Ele, eu também não, mas vamos experimentar. Aí eu acho que eu tinha 10 e ele tinha 13. Aí eu peguei e falei com ele,
Então vamos, mas amanhã, a hora que eu sair da escola, você me beija, porque aí eu vou embora. Espera todo mundo sair. E aí ele ficou no portão, né? A escola Idalina lá, agora reformada, puxou para frente, mas ela era bem afastada para trás. Aí ele saiu assim no muro e falou assim, então vamos beijar. Eu segurei na mão dele, fechei o olho, aqueles beijos Stalin, né? Mas eu saí correndo, eu corri para minha casa e ele para dele. E como é que foi a sensação de noite desse beijo? Nossa Deus, foi uma coisa assim, eu queria fazer de novo, porque foi muito bom. Queria sair de casa e ir lá atrás dele dar outro beijo. Queria para dar de novo. Agora vamos ver o que ele fala. Como é que foi a sensação do beijo? Foi o primeiro beijo que você deu ou já tinha dado outros? Foi o primeiro beijo que eu dei nela, né? E foi uma sensação assim de... uma coisa assim que na hora a gente não consegue nem explicar o sentimento, né? Mas eu comecei a gostar muito dela desde aquela época e a gente continua se encontrando assim, rapidamente, né, de longe, se via. Um namoro de criança na época, né? Você precisou pegar alguma droga para poder acalmar, para esperar o beijo do dia seguinte? Não foi necessário, não. A gente vai agora a um pequeno intervalo e a gente volta já já com esse Páginas da Vida fantástico hoje aqui, desse casal, um missionário, o outro, uma missionária e o outro pastor com uma história fantástica para você. Circuito Pneus, esta empresa valoriza sua história. A Circuito Pneus tem uma linha completa de pneus de carros nacionais e importados, tudo em até 12 vezes no cartão. A Circuito Pneus tem também serviços de mecânica em geral, serviços de suspensão, de embreagem, de correia dentada, alinhamento, balanceamento, Circuito Pneus. Tudo em até 12 vezes no cartão. Lá também você pode trocar o óleo do seu carro, filtro de combustível, filtro de ar. Circuito Pneus. Tudo em até 12 vezes no cartão. Circuito Pneus, Avenida Leite Castro 2722. O telefone é 3372-3546. Fale lá com o Giovanni, com a Simone, com a Suzane. Circuito Pneus. Atendimento e serviços nota 10. Pois bem, gente, voltamos aqui com Páginas da Vida de hoje, com a Esna e também com... esqueci o nome dele. Pode continuar. E também com Leimark, nossos entrevistados de hoje, colocando um pouco das experiências. A vida tem algumas coincidências, né? Encontrei com você, Regina, e com o Leimark, lá na Circuito Pneus, por incrível que pareça, nos apoiam nessa empreitada, né? Que é valorizar a vida das pessoas, né? Que eu acredito seja tão importante conforme você preservar um monumento histórico de São João del Rei, as belezas da vida. É uma beleza que muitas vezes é esquecida, que é a história do povo, e a gente está tendo oportunidade aqui. Por incrível que pareça, eu fui lá na Circuito para poder dar uma olhadela nos meus pneus. Você foi fazer o que lá? Nós também estava olhando os pneus. Os pneus também? Lá é o nosso lugarzinho que eles cuidam do nosso carro, é lá também. Beleza, a gente fica muito satisfeito disso. E a oportunidade de contar uma história maravilhosa disso. E você, no primeiro bloco a gente falou sobre o beijo. Depois desse beijo, o que aconteceu? Aí começou, né, o namoro, né, aqueles namorico, né, porque não era um namoro muito carente, porque eu tinha um pai muito bravo. E a fama dele talvez não seria tão boa também, né? Justamente por isso, porque meu pai já sabia que ele era usuário de droga, né, tão novo, tinha, né, a gente não queria que falasse, mas tinha o problema da família, né, porque meu pai também era alcoólatra. Mas meu pai não era assim igual a família dele. Meu pai trabalhava, cuidava da gente, mas só que assim, meu pai achava que ele não ia ser o bom marido, que ele ia ser como o pai dele era para a mãe dele. Então meu pai, aonde que pegava nós dois juntos, era couro na certa. Pegava geral. Apanhava na rua mesmo. Meu pai não tinha essa não. Que os pais de antigamente era, né?
Difícil bater com a mão, né? Eu levava muito, era correada, né? Nossa, Eu meu sempre pai. fui um menino muito juizado. Meu pai pegava e se ele não corresse, pegava ele também. Porque ele era franzidinho, né? Que coisinha, que meu pai dava um grito, ele descia. Mas tinha era respeito gostoso. sobre Tinha seu pai. respeito, sempre respeitou. Uhum. Então, aí começou aquele namoro, aí muito escondido, aí passou os 12 anos, 13 anos. Aí quando já tinha uns 13 anos e meio, mais ou menos, o meu pai falou, não vai ter jeito, então vai namorar lá em casa. Vai ter que namorar em casa. Aí liberou pra ele. Ele chegava na minha casa às 7, podia namorar até 9h30. Porque nós já namorava, mas era de dia, né? Porque entre uma trouxa e roupa que a gente ia levar no Ribeirão, nós dava uma paradinha. Dava uma fugidinha. Pra dar uns beijinhos. E ele, assim, ele também tinha a vida dele, ele era muito solto, né? Então, em qualquer lugar que eu pudesse passar, assim, às vezes ele estava. Porque acho que ele ficava me vigiando também, onde que eu passava. Porque às vezes dava uns beijinhos e a gente achava que aquilo era um namoro. Vigiava mesmo, Neymar? Porque eu ficava, primeira vez por conta da rua. Então, a gente ia nadar muito no Ribeirão, sabia que ela passava lá, que ela descia, então eu ficava por perto, né? Ficava por perto. Aí, E o fruto? Como é que surgiu o fruto? então, aí nós namoramos, né? Quando eu fiz 15 anos, né? Tive uma festa de 15 anos, nós tivemos um intervalo de uns 6 meses brigado, né? Mas aí quando voltou já foi os meus 15 anos. E mesmo com toda aquela dificuldade, né? Que minha mãe tinha, ela fazia questão de fazer os 15 anos de todos. Não era uma festa como a de hoje. Mas a minha mãe, por ser muito conhecida, né, uma pessoa boa, sofrida, tinha os patrocinadores que ajudavam ela, né? Inclusive a nossa saudosa Leca, né, famosa boleira do Senhor dos Montes, que Deus também a tem, que estava sempre ajudando minha mãe, né? As tem sempre um anjo na vida da gente, um anjo, né? E hoje eu falo que da minha mãe era muito anjo, porque minha mãe também era uma boa mulher. Então sempre Deus coloca umas boas pessoas. E tinha a Leca que patrocinava os comes e bebes, né? E tinha as patroas de roupa, né? Que hoje eu falo que está aí até hoje, a Sônia Correia, né? Que a Sônia, o Dirceu falecido esses dias, era uma família, os Mendes Correia, que ajudou muito a minha mãe, né? Ela é lavadeira deles. E teve muitas famílias, todas as patroas, cada uma entrava com um pouquinho. Tinha as festas de 15 anos. Aí, como eu estava brigada com ele, todo mundo já sabia que era o grande amor da minha vida, né? Aí convidaram ele para a minha festa de 15 anos. E aí chegou no dia dos 15 anos, estava tudo muito bonito, mas para mim estava faltando uma coisa, né? Aí quando eu cheguei na porta, assim, de onde estava tendo a festa, que eu vi ele, aí fiquei derretido. Aí, quer dizer, completou a festa. Valeu a festa. Era o bolo que faltava, né? Uhum. A cereja do bolo. A cereja do bolo, isso mesmo. Aí eu vi ele, aquilo, fiquei empolgada, né? Aí já tinha tido, né? Já estava mais adolescente mesmo. Aí já começou aquele namoro mais carente, né? Porque voltou com aquela força total. Meu pai já dava umas brechinhas pra gente. E aí aconteceu. Aconteceu de fazer o fruto. 16 anos, engravidei. Mas, meu Deus do céu, foi uma coisa, meu Jesus. Amor não faltava, mas problema sobrava. Então ele começou, sabe, que ele também teve o erro dele, né? Porque até então o namoro era aquela coisa, que hoje eu falo para jovem, que o namorado, ele é diferente até ele conseguir o que ele quer, né? Porque a partir do momento que ele conseguiu, que eu fiquei grávida, fiquei barriguda, fiquei feia, né, engordei, aí ele já começou a me dar uns bolos, né? Começou a sair de fininho. Me deixando no escanteio, saía sozinho para passear. Sensação péssima. E sensação, né? Mas o amor dentro de mim, depois que eu tive filho, eu fiquei mais apaixonada ainda. E aí aconteceu que o menino nasceu. Ele ficou muito doido com o menino, a mãe dele, a paixão, a coisa. Aí falou, não, vamos arrumar para vocês casar. Meu pai falou que eu era mais solteira. Aí ele falou, vou arrumar um emprego fora. Mas assim, eu sentia que ele estava querendo aproveitar o que ele não aproveitou, né?
porque começamos muito cedo. Ele estava querendo fugir da raia. Da raia, popular, né? Fugir da raia. Arrumei um emprego no Paraná. E eu vou, que aqui não tem emprego. Aí o meu filho estava com 3 meses de vida. Ele foi trabalhar no Paraná. Te deixou aí? E me deixou. Mas sabe que eu não via, eu não tinha outro homem para namoro. Era só ele que eu via. E foi embora, desapareceu. Ficou quanto tempo fora? Bom, juntando tudo com esses esquemas, deu 12 anos. 12 anos? 12 anos. E o que você fez nesses 12 anos? Nesses 12 Foi anos, fugir da raia mesmo? Não, nesses 12 anos eu não... Você não consegue explicar que a coisa de jovem, ainda estava usando as drogas, né, e tudo. Aí eu fui para Paraná, conheci outra mulher, né, tive outro relacionamento, tive outros filhos, né, larguei ela com um filho pequeno, coisa que eu não devia ter feito, que depois, mais tarde, veio o arrependimento, né? Mas eu estava jovem, aquele negócio de descobrir as coisas, fui para Paraná e tive um bom serviço numa fábrica de papel, chamava Crabinho do Paraná, mas também não tinha juízo naquele lugar, tive envolvimento lá também com bandidos. E no auge da droga e tudo, a gente está fazendo umas coisas que não está na gente. Que né? não tem sentido. Não tem sentido. E depois acaba pagando por isso. Então tive o quê? Tive outra família, né? Teve quantos filhos lá com essa outra? Com a outra eu tive um casal. Casal. Estão todos já criados, um é polícia hoje, a outra amigou, mora com um rapaz. Então aí eu abandonei ela com uma outra emoção, uma outra aventura. E como é que você se sente? Você que viveu do outro lado e tem um filho polícia, hoje, graças a Deus, levando um outro lado que você levava. Você era praticamente um bandido, né? Eu era um bandido. Era um bandido. E que orgulho que você sente nisso hoje? Hoje eu olho para o passado, né? As coisas que passou e eu agradeço muito a Deus. Né? Agradeço muito a Deus que eu sempre pegava com Deus. Eu agradeço muito a Deus e eu vejo que realmente Deus existe, Deus pode mudar. E Deus muda a vida da pessoa quando você quer. Você tem que ter uma fé. Você tem que buscar em Deus, que não existe outra pessoa que pode fazer na nossa vida, não sei Deus. Eu passei uma vida de transtorno, uma vida toda transformada no mundo do crime, das drogas. E quando eu saí do presídio, ainda fiz essa mulher sofrer mais 10 anos. Aí eu conheci o crack, e o crack foi a minha ruína. O crack foi a minha ruína. O crack, como é que você conheceu? Foi na rua? O crack eu conheci na rua. Porque você foi morar na rua? Não, o crack foi o seguinte, o crack eu conheci assim, de curiosidade. Apareceu o crack, vamos experimentar, eu experimentei e viciei. A droga leva a novos desafios, é isso? Novas drogas mais fortes para matar de vez mesmo? É isso? É a busca da morte? É porque o organismo ele vai acostumando, ele acostuma com a maconha, aí chega um certo ponto que a maconha já não faz aquele efeito que você deseja, que o organismo deseja. Já não aí satisfaz. Você vai aumentando a dosagem, e fumava 1, você fuma 4, fuma 5, fuma 6, aí você começa a ver uma química, né? Inclusive no meu caso, eu comecei a usar a cocaína e depois da cocaína eu já não queria mais a maconha já era mais um refúgio, era para acalmar, era para dormir, era para alimentar, né? Porque o cérebro registra que a pessoa está comendo, então é onde a pessoa come muito, né? Que fica lesado. Agora, a cocaína, a química não, a química deixa você mais agitado. Você não dorme, você quer adrenalina, né? É baile, é aventuras. Festa, é andar, é aventura, é brigas, é discussões, né? Então o crack me levou... Brincar de Deus. O crack me levou à ruína. O crack me levou à ruína que quando eu voltei, eu ainda fiz essa mulher sofrer mais 10 anos, né? Que eu cheguei até a roubar dela, aqui dentro de casa, por causa do crack. Roubei da minha mãe por causa do crack. E aí eu fui mendigar. O crack me levou para mendigar. Porque ela chegou no ponto que ela já não estava aguentando mais. Ela trabalhava e eu roubava. Isso dela. Em Curitiba? Não, aqui em São João. Já com você? Quando eu saí... Dessa parte aí, que aconteceu dele foi embora. Mas essa mulher com quem ele ficou lá, ela era daqui de São João.
Era um peguete que ele tinha junto comigo. 2006, né? No 2006. Aí foi embora. Era uma sociedade que ele fez. Né? Aí ela foi atrás dele lá no Paraná, só que eu não sabia, né? Aí lá eles ficou junto. Quando eu soube que os dois estavam juntos, eu fui embora para casa da minha mãe, mas nós não teve assim aquilo, nós não terminamos, você entendeu? Não falou assim, vamos separar, não teve isso. Simplesmente você tomou seu rumo e pronto. Simplesmente eu tomei meu rumo. O nosso casamento estava marcado para o dia 5 de dezembro. Ele foi embora para o Paraná no dia 19 de setembro para juntar dinheiro para vir para casar. E aí juntou com a outra? Não voltou mais, juntou foi com a outra. Aí eu morava com a mãe dele, voltei para minha casa, criei meu filho, né, sozinha. Aí eu arrumei meu trabalho, que eu trabalhei 15 anos no Hospital das Mercês, cozinheira do Hospital das Mercês. Pode me convidar uma hora para comer na sua casa, Com será certeza, um prazer, viu? Fiquei muito satisfeito, que eu sou bem magrinho, né? Bem light, Isso, eu toda a adoro. minha família é assim, porque eles falam que a minha comida que faz isso, né? Então todo mundo, eu sou conhecida como cozinheira, então todo mundo já gosta muito. Estou pretendendo abrir um restaurante, está muito perto. Isso é bom. E olha, você sabe que eu quando estou viajando para São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, viajava, hoje não tenho viajado tanto, mas sempre quando eu perguntava sobre algum restaurante, eu jamais perguntava o Mário. Sempre o Gordinho. O Gordinho sabe comer bem, né? Ele que sabe comer. Ele que sabe bem comer bem. Aí nesse intervalo, teve, quando eu fui tendo desilusão com ele, aí mas eu esperava que ele ia voltar para mim. Aí fiquei sabendo, ficava sozinha. Fiquei sozinha 7 anos, sem ter um namorado. Eu ficava naquela esperança, ele vai voltar para mim. E não é possível que o que nós vivemos foi mentira. Ele sente o que eu sinto. Aí ficou naquela esperança. Aí fiquei sabendo que a mulher estava com o primeiro filho. Aí desiludi. Aí depois ele mudou para São João del Rei com a mulher. Aí eu via, sabe, eu trabalhava no Hospital das Mercês e moro no Senhor dos Montes. Eu tinha que passar na porta dele, ele morava na Caixinha d'Água, né? Ali na Severo Caraz. Passava na porta dele, aí eu olhava lá, às vezes eu via ele com aquela mulher, eu descia chorando, amor. Eu subia chorando e eu chorava muito por causa dele. Eu chorei, mas eu chorei muito. Muitos anos, uns 5 anos foi chorando direto. Aí fiquei sabendo que a mulher estava no 2º filho. Aí eu falei com ele, comigo mesmo, eu falei assim, então agora chega de chorar. O desafio dele eu vou casar também. Primeiro homem que me der confiança na rua, eu caso com ele. Aí foi minha ruína. Aí que foi minha ruína. Ah, é? Apareceu o pretendente, né? E você foi e embarcou nessa? Embarquei. Aprofundei de cabeça mesmo. Dentro de 6 meses eu namorei, noivei e casei. Sabe? Mas tudo de vingança, que eu ainda fiz questão de marcar o meu casamento, segundo, pro mesmo dia 5 de dezembro, e fui lá na casa da mãe dele levar o convite. Aí ele já, quando eu arrumei para me casar, ele me cercou na rua e falou comigo que se eu casasse, ia pro espaço eu e o marido. Queria me matar. Mas ele podia ficar com a outra, você não? Eu não. Ele era extremamente democrático, né? Ele era do Partido Democrático. Não tinha ditadura outra vez, não é isso? Naquele tempo ele ainda era, né? Perigoso. Podia falar perigoso, eu fiquei mesmo com medo dele me matar. Eu ou o marido, mas já estava feito, né? Não, eu vou assim mesmo. E ele já estava separando, meio que separando dessa mulher. Mas aí, como eu já estava casamento marcado, casei assim mesmo. No dia do meu casamento, eu lembro que eu cheguei para casar, quando eu olhei lá fora, que eu vi ele lá na porta do bar, no Mineirão, eu casei na Matriz do Pilar. Não tinha jogo do Cruzeiro e Atlético não, né? Não. O Cruzeiro e Atlético. Estão brincando, era um antigo bar que tinha, famosíssimo. Muito conhecido, né? Muito conhecido. Aí a hora que eu vi ele sair na porta, eu falei, pronto, agora que eu sair aqui, ele vai me matar mesmo. Mas aí eu só olhei para a cara dele assim, na hora eu tive vontade de voltar. Mas eu falei, isso é só na televisão, né? Isso é só novela. Segui e casei. Mas eu vou te falar, viu? Aí foi o tempo que ele decaiu também, porque aí ele começou a beber. Eu via ele assim, bêbado na rua, sabe? E eu casada, seguindo a minha vida. Mas o marido sentiu, né? Porque não tinha aquele amor. Aí
foi o casamento frustrado. Porque hoje é um conselho que eu dou: se não for tiver amor, não casa, porque tudo se volta contra você mesmo. Esse homem, gente, no começo era muito apaixonado, fazia tudo. Mas quando ele sentiu que não estava sendo correspondido, esse homem judiou de mim tanto, 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 tanto. Ele virou bandido também, virou traficante, matou, tentou me matar, me deu um tiro, eu quase morri, né? Eu fiquei entre a vida e a morte também, ali no Hospital das Mercês. Ele me deu um tiro que carrega até hoje uma bala no peito, tem uma bala no lado esquerdo, sabe? Esse homem que ele disse que eu sonhava com ele, falava o nome dele. E ele ouvia. E ele ouvia. Aí várias vezes eu acordava de noite, tinha uma arma na minha cabeça e ele falava: se falar o nome dele, vai morrer dormindo. E esse caminho que esse homem passou a ter foi em função do ciúme? Ciúme doentio. E assim, de certa forma eu me sentia assim mal, porque eu achava que eu era culpada, porque eu casei dessa forma mesmo. O primeiro que aparecer casou, infelizmente ele foi o primeiro. Então eu casei sem amor, não tinha amor. Então assim, ele ficava me forçando. Palavras têm força, né? Tem força. E aí, mas naquele tempo, né? Se eu falasse que eu queria casar, eu casava rápido, porque eu era ajeitadinha. Bonitona, morena bonita. Ainda bem que eu não passei na área nesse período, hein? Aí, quer dizer, foi aquilo, aí foi sofrimento, mas muito sofrimento. Aí foi até que, aí ele me cercava na rua, aí ele já tinha separado da mulher. Porque eu também não separei ele, não. Aí ele já tinha separado da mulher, já estava vivendo naquele jeito. Aí aconteceu que ele foi preso lá longe, muito longe, em Petrolina. Então, durante esses 4 anos que você ficou lá? 6 anos. Esses 6 anos que ele ficou preso, foi o tempo que eu fiquei casado. Você entendeu? Porque ali, quando eu soube que ele tinha sido solto? Não, quando ele soube que mataram o meu marido, né? Ah, mataram o seu marido. Que era pesado também, o tráfico lá, e a vida de tráfico lá, e mataram ele. Não sei como ele ficou sabendo disso lá nesse presídio que eu tinha. A mãe dele, né? A mãe dele ficou doida porque queria que eu ficasse com ele, porque ele me amava e que eu ia consertar a vida dele. Então toda a vida ela queria eu com ele. E tanto que a mãe dele... Você era a fonte dela de esperança. A esperança dele mudar era eu. 3 dias que o meu marido morreu, ela chegou na minha casa, falou comigo. Assim, eu já liguei, acho que ela conseguia falar com ele no telefone. Não sei como que essas assistentes lá do presídio fazia, que tinha um horário de... Não foi carta não, ou telegrama então. Que 3 dias ela falou comigo que ele ia mandar uma carta para mim, né? Que era para me esperar ele. Aí, quer dizer, para mim foi o máximo. E essa carta chegou, só que também Deus abençoou que aí soltaram ele, né? Aí dentro de 7 dias, ele já estava solto em Belo Horizonte. E eu estava viúva 7 dias, eu fui desesperada encontrar com ele lá em Belo Horizonte. Eu nem esperei ele chegar em São João del Rei. Esse é um verdadeiro amor, né? E eu bati assim, eles falam que eu bati o recorde de viuvez, que eu fiquei viúva 7 dias. Né? Mas era amor, aquilo já estava, já era uma coisa nossa. Né? Que aquele grande amor, do primeiro amor, né, que todo mundo fala, esse primeiro amor, ele existe sim. E eu e ele teve esse primeiro amor. Só que a parte espiritual, né, que hoje muitos não estão dando valor na parte espiritual, que hoje para você construir uma família, você tem que olhar todas as áreas. Você constrói uma família, a parte financeira, tem que ter amor e tem que ter o espiritual, porque você tem que ter uma crença, você tem que acreditar em alguma coisa. Você tem que ter um alicerce, não cai, né? Senão, como vocês caíram diversas vezes. Não vai falar assim, vai ser Deus, só uba-uba, beijinho aqui, amor, e vai viver, não vive, não. Porque eu passei, aí nós voltamos. Voltamos, 1998, casamos e ficamos bonitinhos, 1998. Mas eu vou te falar que aí esse homem me deu muito trabalho. Ele não trabalhava, mas o que ele ganhava era a conta de usar droga. E drogando. E eu com o menino, meu filho, né, com 12 anos, na fase
difícil. Uma fase perigosa, né? E ele de definição, né? Querendo acompanhar o pai para aqui, para ali, e eu naquele desespero. O medo de você dele espelhar ele naquele momento, né? E, de certa forma, aconteceu. Estudei meu filho, com o salário meu de doméstica, eu estudei ele, coloquei ele na Ipicá, em Barbacena, e meu filho serviu a Marinha do Brasil. Que bacana. Foi embora para o Rio de Janeiro, trabalhar, né? Correu atrás também da vida dele, mas teve uma decepção amorosa, volta para São João del Rei, se junta com o pai. Larga tudo, largou Marinha, largou tudo, e foi no fim do poço, né? Foi também, entrou nas drogas, mas sim, o caso do meu filho foi um período curto. Conseguiu retirar ele rápido. Aí o amor falou mais alto nele. Porque ele falou assim, não, agora eu e ele, eu vou destruir essa mulher. Porque eu sofri. Vendo, eu tenho que ir buscar, porque eu buscava meu filho, mesmo sendo de maior. Eu ia buscar meu filho na boca de fogo. Nunca fui atrás dele nas bocas de fogo. Mas o meu filho eu fui buscar. Porque o que falta... E ele também, lá junto com seu filho? Junto com meu filho. Os dois saíam junto de casa para ir comprar droga. E usava droga junto. E aí ele sentiu, o amor falou mais alto. E aí ele viu que eu ia ser minha destruição. Mas isso já tinha se passado 10 anos que a gente estava junto. Aí um dia ele decidiu, né? Ele falou assim, eu vou sair dessa vida. Mas ele não teve perna. Aí passou mais um ano, aí meu filho aprofundando. Aí um dia eu falei, chega. Aí eu falei com ele, eu quero separar. Porque eu vou ter que dar conta. Que ele começou, igual ele falou, ele me roubava. Entendeu? Às vezes eu tinha só o dinheiro de fazer compra, eu não sei como que ele conseguia, tirava na minha bolsa, roubava, eu não tinha dinheiro mais para fazer a compra do mês. E ali aquilo eu estava tendo muita... Eu perdia mais do que ganhava. E era só na hora do amor, né? Aí até vira música outra vez, né? É só na hora do amor, né? Que tem uma música assim, né? É o amor, eu não sei, essa aí, eu não peguei o ritmo. Eu vivia sofrendo. Vou desafinar, não posso. Era assim, é só fazendo amor, que ela diz que ainda presta. De né? Quem que é essa música? Você lembra? Não, lembra? Era, acho que é Leandro Leonardo. Leandro Leonardo, legal. É isso mesmo. Aí... Quer dizer, aí teve aquela, eu falei, chega, pra mim chega, e ele muito apaixonado. Uma música de sofrência mesmo, de sofrência, né? Isso mesmo. Ele foi embora, mandei ele embora pra casa da mãe dele. Aí a hora que ele viu, acho que uns 10 dias, né, que ele viu que perdeu os filhos, né, porque a minha filha, eu tive uma filha com um falecido. Mas ele chegou logo que a menina estava com 3 anos, a menina se apaixonou, minha filha Amanda. Apaixonou por ele, que ele era uma pessoa maravilhosa para cuidar de mim e da minha filha. Diversão. Não, drogar também. Drogar também drogava bem, é? Ele só drogava e roubava e fazia, mas era um excelente pai, nunca me encostou a mão. Ele me amava também, da forma dele lá, confuso, mas eu sabia que ele me amava. Então por isso que eu punha os créditos, entendeu? Eu dava crédito para ele por isso, porque ele me tratava muito bem, mesmo com todos esses defeitos. Então eu tive aquela paciência de esperar ele consertar, que foi 10 anos. Aí um dia que eu resolvi chutar o pau da barraca, aí ele foi procurar socorro, né? Nós vamos falar sobre essa paciência, sobre esse socorro, depois que a gente vai a um pequeno intervalo e a gente volta já já. Circuito Pneus, esta empresa valoriza sua história. A Circuito Pneus tem uma linha completa de pneus de carros nacionais e importados, tudo em até 12 vezes no cartão. A Circuito Pneus tem também serviços de mecânica em geral, serviços de suspensão, de embreagem, de correia dentada, alinhamento,
balanceamento, Circuito Pneus. Tudo em até 12 vezes no cartão. Lá também você pode trocar o óleo do seu carro, filtro de combustível, filtro de ar. Circuito Pneus, tudo em até 12 vezes no cartão. Circuito Pneus, Avenida Leite Castro 2722. O telefone é 3372-3546. Fale lá com o Giovanni, com a Simone, com a Suzane. Circuito Pneus, atendimento e serviços nota 10. Pois bem, minha gente, estamos de volta com Páginas da Vida hoje, da Edna e também do Leimac. Às vezes você que está nos acompanhando pelo rádio, pela internet, muitas vezes compartilha muita coisa que não são coisas boas. Ao mesmo tempo, você tem agora a oportunidade de compartilhar essas coisas boas, coisas da história do nosso povo, de verdade verdadeira, né? Então você que está aí querendo compartilhar, compartilhe aí o YouTube Páginas da Vida São João del Rei, dê um like, curta, compartilhe, porque aqui é história, é a preservação da memória do nosso povo. Dando sequência, você até tossiu, né? Desculpa. Até tossiu, não tem que desculpar. Aqui é naturalidade pura. A gente estava falando da paciência e também do socorro. Aí essa parte, né, eu vou passar pro Leimac, porque depois que eu pus ele não quis mais saber. Aí depois de 10 dias ele foi procurar o socorro. Como é que surgiu esse socorro? Aí eu não fiz ela sofrer tanto, né? Eu gostava muito dela, gosto muito dela, a gente se ama. Mas só que o vício estava maior, tinha me dominado. Eu não conseguia sair daquilo. Você delirava? Eu queria, não delirava, mas eu queria largar aquilo. Aí chegou um ponto, foi tanto sofrimento, né, das drogas, naquele decorrer de droga, álcool e cigarro, aquelas coisas. Então o sofrimento foi tanto que aí eu passei quando eu usava, no outro dia, né, eu usava na mesma noite, eu chegava perto dela e às vezes eu chorava e dizia, não, amanhã eu não uso mais, eu não vou mais usar isso, eu vou mudar. Mas só que estava tão forte dentro de mim aquilo, no organismo e no mundo espiritual, era tão forte que no outro dia eu não conseguia, eu ia para a rua atrás de droga de novo. Aí foi onde o crack me destruiu, que eu passei a mendigar, né? Fui para minha mãe, comecei a roubar da minha mãe também é super interativa, ela é 880, né? Ela, ó, dessa forma não dá, você sai daqui. Aí eu fui para a rua. Né? Como é que foi viver na rua? Ficou quanto tempo na rua? Na rua, praticamente, eu fiquei um dia, né? Porque aí eu cheguei num ponto que eu estava sofrendo uma opressão muito grande. Aí eu pensei comigo, ou eu procuro uma ajuda ou eu suicido. Eu tiro a minha vida. Eu cheguei a pensar no suicídio. Então, eu andando pela rua, eu encontrei com um rapaz que é um pastor, né? O pastor, Um anjo. Pastor, o irmão do Mauro, como é que era o nome dele? Esqueci. André. O pastor André. Pastor André. Pastor André. Conhecido. Conhecido, pastor André, né? Que na época me deu atenção, me deu toda a atenção. Eu cheguei perto dele e falei, ó, eu preciso de uma ajuda, porque eu tô assim, desesperado. Eu tinha acabado de fumar umas pedras de crack e veio aquele desespero, né? E eu pensei em tirar minha vida e eu cheguei perto dele e falei, você me ajuda, hoje eu morro. E ele estava conversando com o rapaz sobre uns negócios, né, na porta de um supermercado. Ele interrompeu a conversa, me deu toda a atenção, me colocou eu dentro do carro, levou eu até o irmão dele e falou, leva esse rapaz para o centro de recuperação. Ele nem da igreja nossa era, nem da denominação que pertencia esse centro de recuperação. Ele era de outra denominação, de outra igreja. Ele disse, leva esse rapaz que eu estou vendo que ele vai acabar tirando a vida dele mesmo. A gente já se conhecia aqui. Então o Márcio, irmão dele, que era o Cicerone, Márcio, me pôs nesse carro e me levou para o centro de recuperação da Renascer. Ficava lá no Sutil, né, na fazenda do Ayala. Então eu
eu precisava de um refúgio espiritual, né? Então eu entrei para dentro desse centro de recuperação determinado. Eu cheguei na porta do centro de recuperação e eu falei com Deus, né? Falei, Deus, ou o Senhor me liberta dessa vida que eu não aguento mais, ou o Senhor me mata. Porque para esse mundo eu não quero voltar mais. Eu já não estava suportando o sofrimento, né? E hoje em dia a sociedade não vê como uma doença, a sociedade vê como uma safadeza, não estende a mão, né? Nem para um drogado, nem para um alcoólatra, porque isso tudo é uma doença. A pessoa precisa de um tratamento, às vezes a pessoa precisa de um afeto, de um carinho, né? Como eu disse no início, que eu não tive lá na família. Então a pessoa vai se aprofundando, chega um ponto que ela desespera, e se não tiver um apoio, uma ajuda, ela tira a vida dela. Quando tem acontecido muitos suicídios, né? Pessoas que suicidam, botam a corda no pescoço, então chega num auge de opressão que ela não aguenta aquele ciclo. Às vezes ela quer sair daquilo, mas não tem força, sozinha não consegue. Aí eu fui para um retiro espiritual no Centro de Recuperação Evangélico, que é da igreja que eu pertenço hoje, Ministério Viva a Voz, Centro de Recuperação Renascer, e ali eu tive um apoio, né? Primeiramente determinado por Deus que determina, que Deus que está no controle da situação, né? Que Deus que nos criou. Eu entendo hoje a espiritualidade. Então eu fiquei ali internado por 4 meses e 25 dias, para nunca mais usar nada. Eu bebia, eu cheirava cola, tine, tomava artana, rupinol, pofagina, ibex, cachaça, crack, cocaína. O que aparecia que fosse droga para fazer o efeito, eu usava. Se eu não tivesse a maconha, tivesse a cachaça, eu bebia. Se eu tivesse a cachaça, tivesse a maconha, eu fumava. Então o que aparecesse, eu estava por conta, perdido. Fui para o centro de recuperação destruído, pesando 45 quilos com a roupa do corpo, né? Fedendo, que eu não tomava banho, o drogado não liga para banho, né? Fedendo, cheirando mal, uma sacolinha com uma blusa e com a roupa do corpo. Mas Deus foi fiel na minha vida. Deus foi fiel, Deus continua fazendo milagre. Quem quer uma mudança de vida, ele consegue. Que até então eu estava no caminho errado. Quando eu comecei a enxergar que eu precisava de uma transformação, né? Que eu falei com ela, falei, eu vou mudar e eu vou voltar. Eu determinei também na minha vida. Então eu fui para esse retiro espiritual e lá eu passei por um momento difícil de abstinência. Eu chorava, eu queria droga, mas só que eu pensava na minha vida destruída aqui fora, eu não podia sair. Eu falei, não, mas eu não posso voltar, que eu não estou pronto. E eu fiquei ali 4 meses e 25 dias. E fui desintoxicando, me libertei das drogas, dos vícios, de uma forma tremenda. Então, e nesse intervalo de 3 meses, 2 meses que eu estava lá, né, eu pedi ela para me visitar, mandei recado, e ela disse que não ia, e depois ela foi me visitar, onde que me deu muita força, ela foi lá me ver, me deu muita força, e aí eu comecei a vir, alguns finais de semana eu vinha, e ia na casa dela ver ela, às vezes eu não passava nem na minha mãe, eu ia direto na casa dela ver ela, e ela foi vendo a transformação, foi acreditando naquilo também, através da fé em Deus, e eu buscando Deus, orando em oração, busquei uma transformação na minha vida, Deus fez uma transformação na minha vida muito grande, né? Eu agradeço até o pastor Silvio pelo centro de recuperação, que ele me ajudou muito, né? E eu tive uma mudança tremenda na minha vida. E aí eu vim visitar ela. Aí eu disse a ela, ó, eu estou pronto para sair, eu vou sair daqui uns tempos, no tempo de Deus, e vou me transformar. E nesse intervalo que eu saí, eu vi o meu filho, né, o qual eu tinha usado droga com ele, crack, nas drogas. Então ele também sentiu no coração de mudar, através de um louvor que ele escutou do Lázaro, né, lá em casa. Ele viu ele sentiu a transformação. Então eu já tinha saído do centro de recuperação. O que eu fiz? Eu voltei novamente para o centro de recuperação junto com ele para ajudar ele lá. Falei, não, eu vou voltar com você, vou ficar lá com você de novo. E o pastor Silvio permitiu de fazer esse procedimento. Eu fui com ele. Né, do jeito que eu levei ele para o mundo das drogas, eu também trouxe ele para o mundo da salvação, para o mundo da vida diferente. E ele foi, ficou, transformou, saiu de lá também e não usou mais droga. Esse seu filho? Esse meu filho, o mais velho, né? Que eu usava droga com ele. Então ele também eliminou a droga dele. Então Deus trabalhou de uma forma maravilhosa. Eu vejo o trabalho de Deus.
né? Muitas vezes as pessoas não entendem o trabalho de Deus. Foi preciso eu correr esse trecho todo da minha vida, tive um relacionamento com ela, larguei ela, tive um relacionamento com outra, envolvimento com droga, crime, homicídio, prisão, destruição, derrota. Fui para a rua, pedi dinheiro aos outros para comprar droga, pedi para pagar cachaça. Eu estava mendigando, não podia ver um que me dá 10 centavos, me dá isso. Então, e Deus permitiu isso tudo até eu chegar no fundamento da coisa que era o quê? Deus. Eu precisava de Deus. Até então eu não tinha crença em nada. Eu não acreditava em nada. Eu não acreditava nem em mim mesmo. Mas quando eu cheguei no fundo do poço, que eu olhei para um lado e para o outro, que eu não vi mais ninguém, era eu e o desespero bateu, eu falei, eu preciso de uma ajuda. Aí é onde entra Deus. Aí Deus fala assim, agora você precisa, então vem. Então, eu creio que foi dessa forma. Então Deus me encaminhou para esse lugar, eu fui transformado, eu não tinha nada, nós não tínhamos nada. Deus restaurou a nossa vida. E através da minha vida também ela foi depois para a igreja comigo. E teve uma mudança radical na nossa vida, né? A nossa casa não tinha nenhum reboco na parede. Na época eu trabalhava no Damai, meu filho na Marinha, ela trabalhando no hospital, nós não conseguíamos ter nada dentro de casa. Ter nada. Entrava muito dinheiro e não tinha nada. Então depois que me libertei desse vício, meu filho me libertou, eu ainda fiquei desempregado, nós começamos a arrumar nossa casa, construímos, estamos fazendo outra, compramos carro, né? Eu costumo dizer que tudo que nós temos é Deus que deu, é Deus que emprestou, é Deus que tem nos emprestado, porque quando nós morrer tudo vai ficar. Então o carro que eu tenho é Deus que me emprestou, minha família é Deus que me emprestou, meus netos. Então a vida transformou de uma forma tremenda, que aí o que aconteceu? Deus foi tão maravilhoso que mudou a minha vida, né? Eu saí de lá com 4 meses e 25 dias, me prontifiquei, fiz um voto com Deus, falei, não Deus, se o Senhor me libertar eu vou sair, eu vou seguir a sua palavra, eu vou seguir o seu caminho, e através da minha vida pessoas vão ser transformadas, eu creio, em nome de Jesus. Então Jesus começou a fazer uma obra muito grande, eu entrei para a igreja, e da igreja eu fui buscando a Deus, e Deus foi prosperando nas nossas vidas, e coisa que eu não adquiri com o dinheiro do tráfico, né? Que na época, quando eu ainda estava assim no auge, só de usando a maconha, a gente já pegava um dinheiro, mas era para farra, era para isso, era para aquilo, então era um dinheiro maldito, era um dinheiro de destruição de família, que de certa forma eu estava destruindo toda a família, que eu estava viciando os menores, aliciando os menores, né? Viciando, os menores roubavam de dentro de casa para comprar droga junto com a gente, então eu estava, de certa forma, eu estava destruindo outras famílias. Então foi uma permissão de Deus, que destruir família, Deus também destruiu, né? Deus permitiu a destruição na minha, porque Deus permite certas coisas na vida da gente, para a gente enxergar e entender que tem um Deus que pode mudar. Um Deus pode mudar a situação, né? Pessoas que às vezes estão passando por isso hoje, famílias que estão passando pelo que eu passei, pelo que ela passou. Então hoje, através desse testemunho que a gente está dando, ainda há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto tem vida, tem esperança. Pessoas que às vezes pensam que está no fundo do poço, quer dar um tiro no ouvido, pôr a corda no pescoço, não faz isso. Procura Deus. Procura Deus, que a sua vida vai ser transformada e você vai pegar experiência, que tudo nisso a gente pega experiência. Numa derrota, numa tristeza, numa dor, numa doença, você pega experiência. E tudo tem um aprendizado. Você aprende em tudo na nossa vida. Então, você passar isso para os seus filhos, passar isso para os seus netos, não deixar seus netos chegar numa situação dessa, a qual a gente chegou, né? Não deixar os filhos, né, que às vezes podem vir novos filhos, a gente não pode deixar passar por essa situação. Então você tem experiência para passar, para não vai para esse caminho, que esse caminho eu passei isso, e foi triste para sair. Então você pode alertar aquela pessoa para aquela pessoa não cair no buraco. Então famílias que às vezes vão ver esse programa, vão compartilhar, né, que nós estamos tendo uma oportunidade muito grande, maravilhosa. Agradeço a vida do Jean, em nome de Jesus, do nosso cinegrafista Ailton, né? Então, pessoas que estão aí mostrando a história do povo, isso é muito interessante, isso é privilégio, isso é riqueza, né? Isso é riqueza, esse programa é riqueza, que às vezes vidas que vão pensando em ser destruídas vão ouvir, ver esse programa, compartilhar e falar, peraí, não, tem jeito para mim também. E vai seguir, e vai ter jeito. Então, eu saí, depois ela foi comigo para a igreja, e a nossa vida foi transformada, a nossa família transformada. No início foi difícil, mas Deus fez uma transformação. Então hoje eu estou de pé, erguido pelo poder de Deus, né? Uma pessoa transformada, dei a volta por cima. Hoje eu passo pelas ruas, pessoas me pedem para internar, me pedem para ajudar, eu ajudo, eu procuro o pastor, a gente vai.
tenta, tira os exames, leva essas pessoas. Tem pessoas que foram transformadas através da minha vida e eu ajudo muitas pessoas. Então, eu dei a volta por cima. Hoje eu olho para trás para ver de onde Deus me tirou, do que eu sofri. Eu fui ameaçado de morte, eu já tive revólver pontado na cabeça, rapaz, puxando o gatilho, assim, a bala não saiu. E às vezes eu conto, a pessoa pensa que é mentira. No hora das Mercedes, o cara fez assim, ó, tac, 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 não saiu. Depois ele fez, bah, e saiu pro alto. Então, o que é isso? É um plano de Deus. É um plano de Deus, era um projeto que Deus tinha. Você tem uma missão para cumprir. É uma missão para cumprir na face da terra. Nós todo mundo temos uma missão, né? Como o Jean está aqui, ó, fazendo a missão que Deus colocou no coração dele, transmitindo isso para o Brasil, o mundo, ver que há uma solução. Então, através do programa dele, da vida dele, pessoas vão ver, vão olhar e vão falar, opa, peraí, não, tem jeito para mim também, tem jeito para minha família, tem jeito para o meu filho, tem jeito para o meu conhecido, para o meu vizinho, porque no mundo está faltando o amor. Às vezes o mundo está dessa forma, as pessoas estão dessa forma no mundo porque falta amor. Não tem mais amor, não tem mais uma visão de Deus, né? Então eu fiz essa mulher sofrer muito, mas o nosso amor superou. O nosso amor superou essa batalha, uma guerra que nós vivemos. Ela foi para um lado, sofreu, eu fui para o outro, sofri, né? Eu fui traído, fui preso, sofri fome, sede, decepção, mendiguei na rua. Ela foi alvejada por um amor que não era para ser aquilo, né? Mas só que Deus fez tudo isso para quê? Para que nós possamos estar aqui hoje contando a nossa história e que a nossa história vai restaurar muitas vidas e muitas pessoas, eu creio. E nós precisamos muito, porque hoje em São João você vê nos sinais de trânsito a droga rolando solta, você vê naquela parte, nas proximidades do Carmo, né? Você vê nas proximidades da rodoviária, situações que muitas vezes as pessoas fecham os olhos, né? O próprio poder público, gente, fecha os olhos. É preciso olhar para isso. É preciso dar uma determinada estrutura para que se recupere, conforme estamos tendo hoje a oportunidade de ver aqui agora o Silvio, o pastor Silvio para essa iniciativa, né? O pastor André, né? Eu gostaria de te perguntar a você, quanto custou isso? Como é que você pagou para ficar 4 meses e 25 dias numa clínica dessa? Eu não paguei nada. Essa é a parte principal. Essa é a parte principal do nosso ministério, do Evangelho. Porque as pessoas às vezes falam muito mal dos evangélicos, algumas pessoas, mas não vê o que o Evangelho faz. Então tem uma clínica, né, que ela hoje está bem estabelecida, fica lá no Elvas. São 1.000 metros de obras quadradas construída. Mas como se construiu isso? Isso foi através da vida do pastor Silvio, né, pedindo o povo para ajudar da igreja, patrocinadores. Então, todo mundo ajudou e construiu. Porque, até então, quando eu fui para esse centro de recuperação, era assim, era fazendinha que alugava um sítiozinho e ficava um mês. Então teve lá eu fiquei no Sutil, a gente ficou perto dos curral, perto dos chiqueiros de porco. Então era uma coisa natural, era uma coisa maravilhosa. Chegou a ter o centro de recuperação aqui no Rio Acima, né? E depois a igreja foi crescendo, o povo foi ajudando. Aí a Vanilson de Tiradentes deu um terreno, né, lá no Elvas, e devagarzinho fomos construindo. Então chegou a construir lá e agora é lá efetivo, agora é lá. Então lá eu não cheguei a ficar, eu fiquei, na época que eu fiquei no Sutil. Então hoje tem esse centro de recuperação. Então às vezes a gente pega as pessoas que não tem nada, que está na rua, na lama, porque como que um viciado no crack vai ter condições de bancar a situação de pagar? Ele não tem, a família não tem. Que a família já está destruída. Então, esse trabalho que a nossa igreja faz é muito gratificante, é muito interessante e é muito abençoado. Então, pega essas pessoas, a gente mesmo, junto os irmãos, paga os exames para fazer, a gente vai, leva, paga os exames deles na clínica particular, né, que é um hemograma completo, um xerox do tórax, um HIV, uma coisa assim, e leva essas pessoas no escritório, faz a ficha e leva para lá e deixa lá. Então, através de doações, né, pessoas que estiverem vendo esse programa, se quiser doar alguma coisa, pode entrar aí no site que acha o Centro de Recuperação Renascer. Então tem muitas doações, tem pessoas que doam mantimento,
do Mensalmente, alimento, pão, essas coisas mensalmente, né? E é tudo transparente lá. Ajuda. E às vezes o pessoal não tem o dinheiro para dar, mas tem o seu talento para poder mostrar lá, tocar uma música, Isso, né? Para dar uma palavra. Tem sempre palavra. para fazer uma comidinha boa, igual você faz, né? Isso, Tem sempre uma forma, alguém para poder assentar um tijolo, né? Toda ajuda é sempre bem-vinda. A gente tem semana, transparência. Quem quiser ir conhecer a clínica, Pastor Silvio, uma pessoa muito aberta, põe no carro, leva lá. Leva para ver. Ah, eu doei tanto. Você quiser ir lá levar a doação, você vai passar, ele vai te levar. Porque é um trabalho transparente. Apesar de não ser reconhecido. Porque eu acho que ainda precisava ter mais reconhecimento. Porque se você tem uma casa de recuperação daquele tamanho lá, porque é uma clínica excelente, e tanto drogado na rua, por que não junta o útil com o agradável? Né? Se une o poder público com o sistema aí para dar um apoio maior. Porque é de crente, porque é de católico, não tem nada disso. Não importa a sigla, tem que ter amor pelas almas. Ó, na nossa casa, você até me desculpa de eu estar entrando nesse assunto. Fica à vontade. Mas é que na nossa casa, os drogados, quando se sente, porque todos os drogados, não era só ele não, tem um momento deles que dá depressão neles. O crack, eles batem na nossa porta 3 horas da madrugada, 2 horas da madrugada, porque eles sabem quem era Leimar, eles conheceram, e eles também sabem hoje como o nosso coração, porque nós não temos riqueza, mas nós temos amor. Eles pedem comida, então, eles pedem oração. Chega, né? pede, 3 horas da madrugada, levanta, eu e o Leimar vou no fogão, esquento, faço a marmitinha. Tinha um que agora é pastor também, ele quando foi na minha casa para pedir socorro, ele comeu a marmita e me pediu uma marmita para levar. Só que ele levou a marmita, que ele disse que o traficante que vendia a droga para ele gostava muito da minha comida. E que dava uma porção maior de droga se ele levasse a marmita. Então, quer dizer que ele levava a marmita, sumia com a marmita, voltava, mas no outro dia foi indo assim até a gente conseguir internar ele. E hoje é um homem de Deus também, né? Serve a Jesus. Então, e muitos que batem, vai estar sempre batendo e nossa porta vai estar sempre abrindo para essas pessoas. Aí a gente pega, nós mesmos pagamos os exames, tem o irmão Sérgio também, que é uma pessoa que junta, porque só o exame que paga, e deixa lá na clínica. Aí o pastor Silvio, não pode ajudar com nada, pastor, que esses que nós pega aí, é aqueles que vêm pela misericórdia. Foi que nem eu. Aí eu vou ser igual esse aqui, que chegou lá com a roupa do corpo. Então, esses aí é o pastor, da mesma forma, quando tem um, porque às vezes a gente encontra também que a droga hoje está na alta e na baixa sociedade. Aí tem uns que chegam, que já tive gente que eu levei, que era filho de gente rica. Não, esse daqui pode pagar, pastor, esse aqui a família tem condição, vai internar. Ele recebe da mesma forma que ele recebeu aquele que não tem, ele recebe aquele que tem. Então lá na clínica muitos são transformados. Né? Deus já usou muito a vida de Leimar, que é a minha vida, para estar salvando. Só que a gente queria mais, quer mais, tirar mais, porque hoje está geral. A gente olha ali, igual você citou aí, o Largo do Carmo, tem dia que eu paro ali e me dá uma tristeza. É triste, é difícil. Mas a gente não pode dar o peixe para eles. Nós temos que ensiná-los a pescar. Porque se você chegar ali e ficar dando esmola, você está concordando com aquilo ali. Né? Então eu queria um poder, e uma coisa muito importante que eu quero aproveitar o momento aqui, é que nós estamos lutando muito. Então eu peço a quem tem condição, aonde tiver, aonde chegar essa mensagem aqui, eu peço socorro para ajudar a tirar as mulheres, porque a nossa clínica é só de homem. E nós não podemos pôr junto, então nós temos que construir outra clínica. Oração, força e amor nós temos para construir, mas nós necessitamos da parte principal, que é a questão financeira. Então aquele onde tiver no mundo que puder ajudar, nós estamos aqui para fazer, mas tem muita mulher pedindo socorro e nós não temos como socorrer. Nós estamos no projeto de construir. E o pastor Silvio já tem o projeto, eu creio que já tem até o terreno, que parece que já está quase, né, ganho esse terreno através das nossas orações, mas precisa que o poder público abrace a nossa causa. Porque a gente levando as mulheres, eu creio que muitos homens também
né? Vai ficar sem as companheiras, então vai para o tratamento também. E parabéns a Vanilce, né? Que deu esse primeiro passo aí, né? Então essa transformação na minha vida também, né? Que Deus fez. E a paciência da minha esposa, né? Que nós nos amamos muito, nós temos um relacionamento muito bom, abençoado por Deus, né? Nós temos dificuldade, luta sim, mas nós temos muito amor um pelo outro, carinho, né? Uma compreensão muito grande. E é isso aí que Deus O amor é lindo, né? O amor é lindo. Né? O amor desse, é lindo, desse fruto, né, que já tem, né? Juntou os 2 filhos dele com os meus 2, né? Já estamos colhendo 5 netos. Glória a Deus. Tá para chegar o 5º aí, qualquer dia. Que assim seja. Assim Nós digamos amém. Amém. Nós vamos agora a um pequeno intervalo e a gente volta para dar uma palhinha agora com o pastor e também com a nossa missionária. Circuito Pneus, esta empresa valoriza sua história. A Circuito Pneus tem uma linha completa de pneus de carros nacionais e importados, tudo em até 12 vezes no cartão. A Circuito Pneus tem também serviços de mecânica em geral, serviços de suspensão, de embreagem, de correia dentada, alinhamento, balanceamento. Circuito Pneus, tudo em até 12 vezes no cartão. Lá também você pode trocar o óleo do seu carro, filtro de combustível, filtro de ar. Circuito Pneus, tudo em até 12 vezes no cartão. Circuito Pneus, Avenida Leite Castro 2722. O telefone é 3372-3546. Fale lá com o Giovanni, com a Simone, com a Suzane. Circuito Pneus, atendimento e serviços nota 10. Pois bem, gente, voltamos com Páginas da Vida hoje, da Ésla e também do Leimar. E agora, essa parte agora, nós vamos falar sobre a missionária Edna. E vamos falar sobre o pastor Neymar. Como é que aconteceu? Quem buscou, quem levou quem para a nova religião? Primeiramente, né? Eu queria falar aqui para os ouvintes, os que vão ver esse programa, que vão visualizar no Brasil, no mundo, né? Que estejam dando um apoio para esse programa do Jean, esteja abençoando, compartilhando com ele aqui, patrocinando alguma coisa que vocês puderem patrocinar, que é difícil, né? A gente vê que o gasto é muito grande e a coisa... Falta muita gente de coração aberto aí para patrocinar essas coisas boas, porque muita gente patrocina muita festa, muito carnaval, muita coisa que destrói às vezes a vida dos outros, e um programa desse, que pode levar salvação a uma vida, a uma família, a uma pessoa que está em desespero, a pessoa às vezes não retém, né? Aqui a coisa é séria, aqui ninguém está precisando de dinheiro para fazer coisas erradas não, é para patrocinar, ajudar o programa dele, para expandir, ajudar. Às vezes ele está com dificuldade em alguma área financeira, principalmente a área financeira, né? Porque talento ele tem de sobra, talento o Ayrton tem, mas às vezes a situação financeira impede muito, né? De ir mais além, de ser mais além, de ser mais divulgado, de ter muitas melhoras, né? Que eu não entendo muito desse negócio de filmar essas coisas, mas ele está aqui. Então, quem estiver assistindo, ajuda ele. Você vai estar ajudando a família, vai estar ajudando a vida. Deixa eu te falar, pastor, como o senhor falou, Deus, no momento certo, te deu a bênção que você precisava. E eu creio que esse programa também, no momento certo, terá o apoio. Ai, vai ter. Em nome de Jesus. Porque eu creio que em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da natureza, esse programa está mostrando o que é a preservação geral, que é a preservação da história da gente, que ajuda a conservar as outras histórias, os monumentos, os prédios, os edifícios, os livros, as TVs e assim por diante. Agora, ele que te levou para ser evangélica, ou você que levou ele? Não, foi ele que foi, né? Porque a clínica na qual ele internou era uma clínica evangélica. Então, mas teve uma resistência, né? Teve resistência? Da minha parte, né? Porque, igual eu falei, né? Eu sou uma mulher, sempre fui de muita fé. Então, até então eu não tive problema com a minha fé lá atrás.
né? Eu não tive problema com a igreja. Então, como que eu ia poder largar tudo para ir para a igreja evangélica se eu não tinha tido, assim, não tive problema, não tive decepção, não tive... Naquele tempo, eu estava bem na igreja. E havia muita discriminação também sobre isso, sobre a igreja, Foi muito discriminado. evangélica. Hoje já não existe, hoje a coisa é mais aberta. Há 10 anos atrás, né, que foi a época da nossa conversão, que nós fomos para a igreja, há 10 anos atrás, já era uma coisa rígida. Os meus vizinhos, tudo pararam de conversar comigo. As pessoas, que eu sempre fui mais voltada para as pessoas mais idosas, sabe? Eu não sou uma pessoa que tem uma amizade de gente nova. Você fazia parte da... E eu fazia parte lá na igreja de São dos Montes, aquele coisa de barraquinha, eu que organizava as barraquinhas, trabalhava junto com o Padre Hilton, então tudo era minha responsabilidade, assar as coisas, fazer. Então eu era uma pessoa muito de dentro da igreja mesmo. E muito de comunidade. De comunicação. De ação, né? A verdadeira oração que vocês estão desenvolvendo hoje. A parte missionária eu trouxe no meu coração, porque o verdadeiro missionário não interessa onde que ele está. O missionário, ele é missionário, ele veio para fazer missão. Como eu fazia lá na igreja católica, ajudava os pobres, eu era da conferência do São Vicente, eu sempre fui daquele jeito. Aí eu fui para a igreja acompanhando meu marido, porque a mulher, ela é a parte que tem que acompanhar o marido. Seu marido seguiu o caminho certo, claro, né? Então a mulher, nós somos a cauda, a cabeça é o marido. Então o marido decidiu aquilo ali, é para o seu bem, é para edificar sua família, acompanha seu marido. Mas tem a parte, né, Jean, igual lá atrás, quando ele foi para as drogas, eu não acompanhei ele. Porque eu não ia me drogar, porque ele estava se drogando. Mas quando ele procurou um caminho e eu vi que aquilo era bom, foi bom para ele, transformou o meu marido da água para o vinho, eu quis também seguir. E aí eu cheguei no pastor e falei para ele, pessoal, eu estou acostumada a lidar assim, 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 lá. Eu vim para Jesus com meu coração aberto, mas eu quero trabalhar. Eu não quero ficar parecendo igual ter carrão, ter casona, ter isso, ter aquilo, e se não for para missão, para fazer a obra de Deus, viver por amor do Senhor. Então, o Senhor vai me dar alguma coisa para me fazer na igreja assim, estamos aí para somar. E assim, duvidando, né? Porque eu cheguei na igreja, o pastor até, ele teve assim, muita paciência comigo. Assustou com você? Porque eu cheguei para fazer pergunta. Eu perguntava por que era isso, por que era aquilo, por que era aquilo. E o primeiro desafio que eu fiz para ele. E logo que ele estava na clínica, é um pequeno testemunho rápido. Eu tive um acidente doméstico na minha casa. Eu quebrei a pia da cozinha e a louça caiu no meu pé e cortou o pé. Então cortou o tendão do banheiro. Tendão do dedo maior do pé. E eu estava para operar na terça-feira. O acidente foi no sábado. Fui para o hospital, eles enfaixou e mandou eu voltar na terça, eu ia ser operada do pé. O dedo não mexia. O dedo não mexia, porque disse que tinha atingido o tendão. E eu tinha marcado de ir visitar ele a primeira vez na clínica. E aí o pastor ficou em cima de mim, o pastor Silvio, porque se você não for ele vai entristecer, porque ele já está te esperando. Eu falei assim, pastor, mas eu cortei o dedo, aconteceu isso, isso, isso. Não, mas aí você vai operar terça-feira, dá pra gente, vai te pegar de carro, vai te levar lá e vai trazer de volta. Eu falei, mas que esse dedo desse jeito, porque depois que operar você não vai poder ir mesmo. Aí ele não vai aceitar, eu, vamos embora. Mas estava muito calor, sabe? Muito calor, e foi 2 horas da tarde. Cheguei lá, mas meu pé estava machucado, inchou muito. Aquilo, o tendão estava arrebentado, o dedo estava até preto, com os pontos, porque cortou. Aí eu cheguei lá, aí vi o pastor fazendo aquelas coisas lá, e eu, sério aqui, falei, não, que bagunça que esses crentes fazem, que escândalo que isso, eu não vou deixar chegar perto de mim. E eu falei que se esse pastor chegar para perto de mim, que eu estava conversando com ele vai passar vergonha, porque eu não vou aceitar isso não. Se ele pôr a mão na minha cabeça, me empurrar no chão, falar que eu caí, que isso e aquilo, eu vou desmascarar ele. Isso eu fiz, não foi para ninguém, não mandei recado nem nada. O pastor veio e falou comigo assim,
eu queria fazer uma oração para a senhora está com muita dor, mas não preocupa não, que eu não vou empurrar a senhora não, nem derrubar. Aí eu olhei e falei assim, uai, mas como que ele escutou, né? Ele estava bem longe, né? Eu falei, mas não é possível que o Leimar que foi lá contar que eu falei isso para ele, né? Eu falei, não, ele não saiu de perto de mim, fiquei com aquilo assim, aí só vou aliviar a dor da senhora, não vou pôr a mão. Aí, de verdade, ele fez, esticou a mão assim, numa distância de uns 10 centímetros, fez a oração, eu fechei os olhos. Realmente estava com muita dor, porque parecia que a linha estava entrando na carne do meu pé e eu queria voltar para casa logo. Aí ele fez aquela oração e eu tomei posse daquela bênção que ele falou, que Deus ia me tirar todas as dores e que eu ia ser curada, se eu cresce. E como eu te falei que eu sou uma mulher de fé, eu falei, eu creio que Deus vai me tirar essa dor, porque eu não posso nem ficar em pé para poder trabalhar, então Deus vai me curar. E Deus me curou naquela hora. Porque na terça-feira, quando eu fui levar os papéis para operar, precisei fazer um outro raio-x e a doutora disse que o meu tendão não estava arrebentado. Então, que não precisava cirurgia. Então foi um milagre. De uma hora para outra a coisa mudou. E o dedo mexeu. Eu não conseguia calçar o chinelo, calcei o chinelo, dali mesmo eu já saí curada. Então, quer dizer, eu tive o primeiro sinal para mim ir. Você seguiu o caminho dele. E aí eu vendo cada dia ele transformando. Aí passou pouco tempo, ele levou, porque o meu desespero era meu filho nas drogas. Ele pegou o menino, levou o menino para a clínica, ele já estava de alta, já tinha saído da clínica. Ele resolveu internar de novo para acompanhar o filho. Então, do mesmo jeito que ele levou meu filho para as drogas, ele também levou meu filho para ser liberto. E hoje, pela honra e glória do Senhor, nosso filho já tem 32 anos, não usa droga. Então, através... Não bebe, não fuma, graças a Deus. E está vivendo a vida dele, casou, tem filhos, e a gente está aí. Só que agora, aí a sociedade, né? Porque às vezes, não que eu me preocupe com a sociedade, mas a gente tem que preocupar com o ser humano, né? Às vezes as pessoas criticam, às vezes as pessoas falam, igual os meus vizinhos, né? Tudo ficou de mal de mim porque eu passei para a evangélica. Eu continuo a mesma pessoa. Aí eles, durante uns 3, 4 anos, eles ficaram assim. Mas eles depois viram. Mas está tudo bem, eles né? falaram assim, não, ela é a mesma pessoa. E agora não me vai abraça. ser uma religião, um time de futebol que vai interferir no seu ser, né? Não é E isso, até uma ser certa interior. forma do meu trabalho, né? Porque eu trabalho com cozinha, com restaurante, casamento, comida, caiu, sabe, o pedido, porque eu mudei de igreja. Aí quer dizer, aquilo tudo, Deus restaurou tudo. Porque agora eu estou até recusando, porque eu já não tenho mais saúde, nem tempo para pôr tanta coisa. Mas é aonde Deus me usa, é a cozinha. Deus me usa muito para fazer, tanto na igreja, né, igual como missionário ali, eu já pego logo pelo estômago, né? Porque lá da igreja eu sou cozinheira da igreja, então ali eu faço aqueles comida, nós fazemos muito almoço para ajudar a obra do Senhor. Então é aonde que Deus trabalha na minha vida. E eu realmente estou muito feliz, né, que a igreja deve primeiramente a Deus, que a gente deve a Deus, que dá é Deus. Mas, segundo, é o pastor Silvio por ter aberto essa oportunidade para ele lá. E tem aberto as oportunidades para a gente também levar as pessoas. Está participando. Porque se ele não autoriza nós levar do jeito que nós leva, também não tem nada, né? E pedir às pessoas, né, que tem condição de ajudar, que possa ajudar, né? Porque ninguém é tão pobre que não possa ajudar, né? Tem sempre uma forma. Tem sempre. Né? E Às também vezes, ninguém é tão rico que não precisa de ajuda também. Isso né? é verdade. E às vezes as formas, igual eu falar, eu não tenho condição de te dar um copo para ajudar lá, mas eu vou dobrar meu joelho e vou orar e Deus vai abençoar. Você está ajudando da mesma forma, né? Porque se você não pode com bens materiais, não tem nada para ajudar, ajuda com a sua oração, né? Mas eu acho que evitar de abrir a boca quando você não pode fazer nada, não abrir a boca para falar mal, para criticar, né? Não é por aí, né? Não é por aí, não. E esse tipo de situação você deve pegar uma descarga e dar a descarga. O respeito com as religiões diversas, com os partidos diversos, né? Com os times diversos, com as cores
com as raças diversas, Isso. tem que ser preservados. Tem né? que ser. Tem que respeitar. Respeitar o ser humano, porque nós não fomos chamados para juízes, fomos chamados para adoradores. Então nós temos que adorar mais do que criticar. E ninguém Porque as pessoas- sozinho, né? Não, sozinho O você mundo não hoje é vai. assim, porque quando você aponta um dedo para o irmão, tem 3 dedos apontando para você primeiro. Então você apontou o irmão, aí tem 3 para você. Olhe dentro de si, pensa o que você está fazendo. Você está plantando um amor para você querer colher o amor? Você está plantando felicidade para você colher felicidade? Então tem que ser mais para você ter mais também. Se você plantou, não conseguiu colher, continue insistindo. Insistindo, né? Amanhã, depois da manhã. Eu esperei 12 anos. Você esperou quanto tempo? 12 também? 12. 12, né? E a igreja de vocês, para a gente poder encerrar, a igreja de vocês fica com o endereço? Nossa igreja fica na rua João D'Angelo, né? No bairro Barro Preto, A sede, né? na sede, Tijuco. Agora a igreja que nós estamos tomando conta, nós estamos tomando conta da igreja hoje, fica no bairro Cascalho, Santa Cruz de Minas, na rua Tiradentes, Número 423. 423, né? Do lado da quadra. E a gente está ajudando muitas pessoas. Que assim seja, os anjos digam amém. E assim, gente, a gente vai encerrando mais essa página da vida aqui na Ecológica FM, uma rádio que valoriza a sua história. Tchau, tchau. Amanhã